um dia de felicidades pelos encontros e um dia de uma certa tristeza pelo tema. Não por conta do tema nos representar tristezas. Obviamente, quando falamos de honorários, falamos de modus vivendi, né, de remuneração. A tristeza não vem do assunto em si e nem da forma como o CPC o tratou. O CPC, nesse aspecto, merece festejos. O CPC de 2015, contrariando o paupérrimo trato que o CPC de 73 atribuía ao assunto, com 4 parágrafos no seu artigo 20, o CPC de 2015, originalmente, ele tinha 19 parágrafos no seu artigo 85, e agora, há pouco tempo, foi acrescentado o parágrafo 20º, fora os parágrafos 6º A e 8º A. Agora, o artigo 85 do CPC, em termos de honorários, ele tem uma belíssima amarração pedagógica sobre como deve ser tratado o assunto no dia a dia forense. Quando foi construído, quando a advocacia, e eu falo da OAB, quando a advocacia atua fortemente no Congresso Federal, no Congresso Nacional, nas duas casas, para construir esse monumento legislativo chamado artigo 85 e seus 19 parágrafos, não se imaginava que naquele momento em que se transportou para a lei uma realidade que já era consolidada na jurisprudência, nós tivéssemos tantas dificuldades de ver a aplicação prática desse artigo 85, tantas dificuldades como nós vemos em relação à aplicação prática desse artigo 85. E nós vemos como esse tema é um tema que causa paixões, né? Haja vista o fato de termos aqui 3, 4 ou 5 teses já fixadas ou a fixar sobre o tema honorários advocatícios. Inclusive uma tese fixada no tema 1076, como bem apontou a professora Ana, que o tema 1076, ressignificando o tema 1076, ele diz, temos que observar a lei como ela está. É isso que diz o tema 1076. É incrível, mas é isso que se diz. Demorou 6 anos para que tivéssemos essa confirmação do que a lei diz, não é? E ainda assim, essa confirmação do que a lei diz, no dia a dia forense, nas instâncias ordinárias, nós vemos com imensa dificuldade o respeito à regra primária dos percentuais e à regra secundária da equidade, né? A tamanha dificuldade sobre o assunto, em ver a lei ser respeitada, que o próprio tema 1076, de certa forma, vem sendo desafiado pelo tema 1255 do STF. Ou seja, nem bem o tema 1076 foi consolidado no STJ por maioria de 1 voto. Né? Já houve o desafio ao tema perante o STF sem repercussão geral, sem natureza constitucional, mas quando o tema é honorários, nós não podemos nos surpreender. Se o tema é honorários, até o passado é imprevisível. Essa é a realidade. Por quê? Porque é um assunto que não é abordado por alguns setores da jurisprudência, alguns setores, da maneira técnica como deveria. E por isso que eu pedi a autorização para falar sobre honorários recursais, porque nós vemos agora, nos honorários recursais, da forma como o STJ delimitou a sua aplicação, nós vemos mais um ambiente de redução da abrangência legal projetada lá em 2015. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Para que servem honorários advocatícios? 2 camadas de visão do assunto, 2 camadas de compreensão do assunto. A primeira camada, evidentemente, os honorários sucumbenciais, melhor dizendo, eles servem à remuneração do profissional da advocacia. Alguns setores da jurisprudência, do judiciário, podem dizer, não, mas eu não concordo. O processo democrático está aí para isso, mude a lei, não deixe de aplicá-la. Se não se concorda com a lei, reúna-se assinaturas, inicia-se um anteprojeto de lei, depois converte-se em projeto e muda-se a lei. Mas enquanto houver lei, concordar ou não concordar não é algo que tem relevância para o aplicador. Essa é a realidade. Mas concorde-se ou não, honorários servem à remuneração. Os honorários sucumbenciais servem, na sua primeira camada de concepção, à remuneração do advogado pela sua atuação no foro. E é assim porque está na lei. Concorde-se ou não. A segunda camada dos honorários sucumbenciais é outra. É a camada sancionatória. Além da remuneração ao advogado tido por vitorioso, há a segunda camada do assunto, tão relevante quanto sancionar a parte que deu causa ao processo indevidamente, por conta do seu comportamento, que foi punido
na causa, com a derrota. Então a parte sucumbente, ela paga ao advogado da parte vitoriosa honorários como uma espécie de agravamento da sua situação, pelo seu mau comportamento, pela sua postura que foi tida por ilícita, daí produzindo uma condenação adicional. Então vejam aqui remuneração e sanção caminhando lado a lado, como dois vetores de aplicação dos honorários sucumbenciais. Sendo que, num processo civil em que nós ouvimos professor Arlete, professora Patrícia, professor Cássio falarem sobre o modelo constitucional do processo e falarem sobre comportamento, o processo civil, o CPC também contém regras deontológicas, que se não forem observadas, produzem punições monetárias. Honorários sucumbenciais também têm que ser enxergados como punições, como sanções por maus comportamentos. E por conta disso, o legislador, lá em 2015, concebeu a figura dos honorários recursais. Com qual função? A projeção para o segundo grau daquelas duas funções que já existem na condenação em primeiro grau. Remuneração de um trabalho, desta vez um trabalho adicional, o trabalho recursal, que é tão ou mais desafiador do que o trabalho em primeiro grau. Por conta de quê? Por conta da estreiteza do caminho processual em segundo grau. Por exemplo, nós temos o princípio da oralidade em primeiro grau, com uma aplicação muito mais ampla, audiências, do que em segundo grau, em que nós temos a oralidade aplicada em que momento? Um único momento, oficial, pelo menos. Sustentação oral. Isso acirra, agrava o trabalho do advogado, porque ele tem uma limitação de atuação nos julgamentos colegiados, que muitas vezes são julgamentos simulacros de julgamento colegiado. E vejam aqui que o desafio do advogado é maior em segundo grau, né? Seja para manter a sentença, a decisão que foi concedida ao seu cliente, ou para reformá-la. Então, projetou-se para o segundo grau esse mesmo sistema de remuneração e sanção, e criou-se a figura dos honorários recursais. Parágrafo 11 do artigo 85. Então, notem, qual é a função dos honorários recursais, tais quais eles foram projetados, previstos pelo legislador lá em 2015? Remunerar o trabalho do advogado em grau recursal. Seja o advogado do recorrente, seja o advogado do recorrido. Aquele que se tornar vitorioso, mantendo uma vitória de primeiro grau, ou revertendo a decisão e tornando-se vitorioso em segundo grau, ou um ou outro farão jus a honorários, poderão fazer jus a honorários recursais pelo trabalho adicional. E também a figura da sanção, honorários recursais, para além de remunerar o advogado pelo seu trabalho adicional em segundo grau, que se mostrou vitorioso, os honorários recursais também servem a sancionar aquele que mal usou o seu direito de ação em segundo grau. O recurso procrastinatório, o recurso mal sucedido, o recurso manejado de maneira irresponsável. A sanção e a remuneração que inspiram os honorários em primeiro grau, inspiram também para o legislador os honorários em segundo grau. Essa é a razão de ser do artigo 85, parágrafo 11º. Mas, como sempre, o tema honorários advocatícios é visto com preconceito, na sua interpretação, honorários sucumbenciais, essa é a realidade, são vistos por alguns setores da magistratura como algo indevido, como um bis in idem, como o advogado sendo duplamente remunerado por algo que ele já foi por intermédio dos contratuais. E por conta desse pensamento, que ainda é muito marcante, muito presente, nós tivemos uma polêmica muito intensa em torno de como devem existir os honorários recursais. O que era óbvio para o legislador, remunerar o advogado do recorrente vitorioso, ou do advogado do recorrido vitorioso, né? O que era óbvio para o legislador, e por muito tempo foi algo aplicado sem muito problema nas instâncias ordinárias, tornou-se algo objeto do tema 1059 do STJ. Começou-se a discutir a abrangência dos honorários recursais. E, para surpresa nenhuma, minha pelo menos, o que se decidiu no STJ? Se decidiu por restringir o espectro de abrangência dos honorários recursais no STJ, quando se fixou a tese do tema 1059. Vejam aqui, e eu tomo a liberdade da leitura, qual foi a tese fixada
quando do julgamento do tema 1059. A majoração dos honorários de sucumbência, prevista no artigo 85, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. Pulando algumas partes aqui. Não se aplica o artigo 85, 11º parágrafo, honorários recursais, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que seja mínima a alteração do resultado do julgamento. Ou seja, vamos simplificar isso aqui. Honorários recursais para o STJ se aplicam em uma hipótese: insucesso total do recurso, no mérito por improvimento ou por matéria processual, não conhecimento. Fora isso, por mais absurdo que seja o recurso, se o recurso tiver 10 capítulos de impugnação da decisão e 9 capítulos forem uma aventura jurídica toda a prova, e apenas um capítulo sobre, por exemplo, minoração da sucumbência for bem sucedido, ou algum tema menor, dos 9 capítulos derrotados do recurso, não caberá majoração nenhuma ao advogado do recorrido, que se mostrou majoritariamente vitorioso em segundo grau. Foi isso que você decidiu. E se o recurso, vejam, se o recurso for uma completa, um desvario, mas tiver dentre vários pedidos, um acolhido, quem se mostrou aqui quem se mostrou como desempenhador do trabalho mais bem sucedido em segundo grau? O recorrido, no caso. E o seu trabalho não terá qualquer tipo de majoração de sucumbência em comparação com aquela sucumbência de primeiro grau. Então vejam aqui, discordo completamente, com todas as vênias, evidentemente, da tese fixada no STJ, acho um desserviço a um princípio sancionatório que é inerente aos honorários, inclusive recursais. Essa circunstância de restrição dos honorários recursais em segundo grau só se aplicará à majoração se houver insucesso total do recurso. Isso estimula o quê? Eu vou recorrer. Eu vou manejar a parte, não é? Vou manejar o recurso, ainda que ele seja visivelmente fadado ao insucesso. Porque eu aposto em um dos temas, em uma das impugnações recursais, e vou acoplar a essa única impugnação que eu entendo viável, outras 8, outras 5, outras 3 que eu entenda que possam ser tratadas no recurso. Você retira do recurso a responsabilidade no seu manejo. Vejam aqui como nós temos, agora em segundo grau, mais um sintoma muito claro de como os honorários são apreendidos, são vistos, são entendidos. Sempre a decisão é no sentido de restringir a sua aplicação, me parece. O tema 1255 está aí para nos explicar isso, para nos mostrar isso. A forma como as instâncias ordinárias, nós temos decisões que desafiam o tema 1076. Nós temos decisões de instância ordinária, primeiro grau e segundo grau, que desafiam. E nós vemos também no STJ, no tema 1059, um amesquinhamento, digamos assim, da função dos honorários recursais. Né? Uma única palavra sobre o incidente atento aqui meu tempo, sobre o IDPJ, honorários em IDPJ. Padecemos do mesmo mal por muitos anos em relação aos honorários sucumbenciais no IDPJ. Por muitos anos, por conta de uma malsinada decisão individual, num recurso comum, um recurso individual no STJ, se decidiu que não caberia honorários em IDPJ, porque o IDPJ, o instante de desconsideração, está arrolado no parágrafo 1º do artigo 85. E por muito tempo, o IDPJ, que é basicamente o exercício de ação, não é um incidente processual, como equivocadamente se denomina no CPC. O IDPJ é uma ação incidental, em que se quer trazer novos executados para o processo. É uma ação ulterior. O IDPJ, por ser uma ação, por ter natureza de processo incidental, sempre deveria ter tido a previsibilidade de honorários sucumbenciais, no caso do seu insucesso. Né? Mas por muitos anos não houve esse tratamento pelo STJ por conta de uma decisão individual. Aqui tem uma luz de esperança. O STJ, bastante recentemente, por intermédio do julgamento do recurso especial, Corte Especial do STJ, recurso especial 2.072.206, ele considerou-se no STJ que há a possibilidade de sucumbência
na hipótese de indeferimento do IDPJ. Com razão, porque imaginam, a parte requerida do IDPJ constituiu advogado, foi trazida à justiça, o seu advogado desempenhou um labor processual e foi vitorioso, é como uma ação. Isso é uma ação em caráter ulterior. Por que não sucumbência? Aqui andou bem o STJ e foi preciso o STJ. Em que medida ele foi preciso? Ele fala de sucumbência no indeferimento. Alguém poderia dizer, e eu estou partindo para a conclusão, mas por que não no deferimento, também honorários sucumbenciais no IDPJ? Porque no caso de deferimento, já existirá a honorária ou executiva ou a honorária da fase de conhecimento fixada inicialmente, especialmente a honorária executiva, os 10% que o juiz fixa na aceitação para execução. Então aqui foi... o que se quis evitar aqui foi uma dupla remuneração. Então vejam que aqui nós tivemos um julgamento técnico por maioria, o tema honorários nunca suscitam julgamentos unânimes para atender a classe. Agora, encerrando, meus caros, e aqui fazendo uma menção honrosa ao professor Elias Marques, artífice do nosso congresso, sempre que tratamos de honorários, não tratamos apenas de um tema processual, não tratamos apenas de um tema de direito processual civil ou direito civil no seu aspecto remuneratório. Nós tratamos, e aqui eu falo isso na Casa dos Advogados, de uma das mais básicas prerrogativas da advocacia, receber a sua remuneração adequadamente, porque esse recebimento adequado da remuneração significa o quê? Exercício da advocacia intimorato, independente e inviolável. Então, honorários sucumbenciais tem a ver com exercício digno e independente de uma função que é tratada constitucionalmente como essencial à administração da justiça. Meus caros, muito obrigado pela atenção.